Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana, vem pra cá. Com a Unimed Campos, você pode contar com 15 recursos próprios que garantem mais assistência e cuidado. Entre eles, o Laboratório Unimed Campos, situado na Rua Conselheiro Otaviano, 220, ao lado do Centro de Especialidades. Atendimento humanizado, ambientes acolhedores e resultados precisos. Garanta o melhor para sua equipe por planos a partir de R$ 109,53. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 17 de junho de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode conferir este programa, daqui a pouco vai estar disponível em podcast, fica também disponível nos aplicativos, né? Todos eles, você pode acompanhar. Logo mais tem reprise na Plena TV, amanhã, quarta-feira, no Jornal Impresso, Folha da Manhã, parte desse conteúdo produzido aqui hoje também, né, em destaque amanhã lá no Jornal Impresso, enfim, onde você estiver aí na melhor hora do dia, na melhor forma para você ouvir e acompanhar a nossa programação e, claro, o Folha no Ar que começa a partir de agora. A gente começa com a previsão do tempo, que hoje já traz um pouco mais de, não é nem elevação de temperatura, é que diminuiu um pouco a intensidade do frio, os ventos também diminuíram, a mínima já deu uma crescidazinha, hoje a mínima é de 16, a gente chegou a ter mínima de 13 graus aí durante os últimos dias, hoje já chega a 16, a máxima é de 27 graus. Agora aqui no centro da cidade faz 17 graus, com tempo bom para hoje. Com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, hoje temos o prazer de receber aqui no Folha no Ar, Dr. Maninho. Dr. Maninho é médico, ortopedista, tenente-coronel, médico, tenente-coronel da Polícia Militar e vereador de Campos. Dr. Maninho vem para conversar com a gente nesta manhã sobre vários temas, vários assuntos importantes. Um deles, claro e evidente, é a questão da saúde, as críticas à saúde pública, com mais um episódio, né, depois de toda aquela situação do sindicato, cobrando aí uma dívida aí, do próprio Paulo Irando, conversando com a gente aqui, questionando o valor dessa dívida, que está hoje na justiça. Mais adiante, também as respostas do prefeito Vladimir, as cobranças do prefeito Vladimir sobre os repasses do governo do estado, a resposta do então presidente da Alerj e agora governador em exercício, que esteve ontem
no Farol de Santo Tomé para a inauguração da unidade do Corpo de Bombeiros, também respondendo a essa questão, e mais um capítulo aí nessa situação, à noite uma tréplica do Vladimir reforçando o convite ao presidente da Alerj, ao governador em exercício, Rodrigo Bacelar, para visitar a prefeitura e colocar aí a situação em dia, a conversa em dia, enfim. Vamos acompanhar tudo isso e vamos saber também do Maninho, né, o seu posicionamento, essa situação com relação a essas críticas à saúde pública no município, uma avaliação dele também nessa primeira parte desse primeiro ano do Vladimir II, quase 6 meses, hoje dia 17, né, 5 meses e quase 17 dias, o 17º dia está começando agora. Vamos falar sobre a reforma administrativa e a expectativa de seu papel na Câmara Municipal também, desempenhando o cargo aí de vereador. E, por fim, né, com as pesquisas e com os números, que é uma das especialidades do Aloysio Abreu Barbosa, vamos pedir ao Maninho, nosso convidado, as suas projeções às eleições a presidente, governador, senador e também deputados. Maninho, já vamos trazer o seu bom dia. Vamos só passar aqui pelo portal folha1.com.br e a seguir a gente já começa essa conversa. Vamos lá, mas seja bem-vindo. São 7h09, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, agora com a vacina da gripe também para idosos. Uma vacina bem reforçada aí, com proteção máxima contra a gripe. Também num oferecimento de Rede Mariana, qualidade e compromisso com você, Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque, em inauguração no Farol, Rodrigo Bacelar diz que assumirá governo do Rio de Janeiro. Deputados e vereadores aliados marcaram presença no evento. Moradores protestaram contra o atraso das obras da Estrada dos Ceramistas. Repasse da RJ do Rio de Janeiro à saúde de Campos opõe Bacelar e Vladimir. Está aqui também no portal folha1.com.br. Vladimir diz que verba não é repassada e Bacelar rebate o prefeito. Prefeito de Macaé tentará retorno ao Brasil através da Arábia Saudita. O Elbert Rezende já conseguiu sair de Israel, que segue aí, né, numa intensa escalada contra o Irã, uma escalada de violência nessa guerra agora contra o Irã. Prêmio Melhores do Carnaval 2024 será entregue pela Aboipic. Caio Viana busca informações sobre destino de arrecadação com as bets, para onde vai o dinheiro das bets, dos impostos, naturalmente. Incêndio atinge apartamento em condomínio em Campos. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Aniversário de São João da Barra hoje, com solenidade e shows no Circuito Junino. Programação começa agora às 8h da manhã. Contribuintes podem aderir ao programa Regularize até o próximo dia 30 em Campos. PM reformado é preso após dar tiro para o alto durante desentendimento. Fechando aqui as manchetes do portal Folha 1, toneladas de sabão em pó são apreendidas em Campos. Homem é preso por agredir, ameaçar e perseguir a esposa. E vacinação contra a dengue foi ampliada aqui contra a dengue, né? Foi ampliada agora, passando de 11 também e 12 anos. As crianças podem vacinar, a princípio era só até 10 anos. Bom, essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Nosso convidado de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar agora com o doutor Maninho, é médico, vereador em Campos, é médico tenente-coronel da Polícia Militar, tem experiência também, né, como gestor da UPA, já foi subsecretário-geral de saúde em Campos, chegou a assumir interinamente
à Secretaria de Saúde, foi presidente também da Fundação Municipal de Saúde, então vem hoje para conversar com a gente sobre toda essa situação aí também, esse momento em que passa a saúde de Campos e essa posse dele agora como vereador. Maninho, obrigado pela sua presença, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui nessa manhã, prometo que não vou falar negócio de futebol, não. Por favor. Se bem que eu juro pra você que eu não queria nem tocar nisso, acabei falando agora. Mas como diz a Luísa agora há pouco, Esperança. Como é que é o nome do time? É o último que morre, né? Esperança, é o último que morre. Minha esperança hoje é o Fluminense perder de pouco pro Borussia Dortmund. Perder de uns dois. É isso aí, Cláudio. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísa. Quero agradecer o convite da Folha FM, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, espero aí que a gente possa trazer aí assuntos à luz da informação. Perfeito. Bom, vamos lá então. É que o Fluminense está no Mundial também, não sei fazendo o quê, mas tá. Vai jogar hoje contra o tal do Borussia Dortmund, 13h. O Flamengo jogou essa noite. Acho que é o time dos cariocas, é o time que no primeiro jogo vai ter um jogo mais difícil, né? É aquele negócio. O time do Flamengo ontem eu não sabia nem que tinha futebol lá naquela. A Tunísia, né? Aí também não, pô. Aí também. O que o Vascaíno tá falando, Luiz? Agora aí é com vocês. A gente não falar de futebol hoje, não, né, Luiz? Bom, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa também nessa bancada. A gente abrir essa pauta de hoje. Com esse momento crítico aí que a gente vive e essas críticas à saúde, esse momento todo, acho muito oportuno a gente conversar com o doutor Maninho, que agora tem um papel também importante, né, como tudo isso que a gente já falou aqui de suas experiências, mas agora, e também Maninho é professor da Faculdade de Medicina de Campos, só para fechar aqui. E eu trago o seu bom dia, o Aloysio, nessa manhã de terça-feira. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença sempre aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Maninho. Vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia para todo você, ouvinte, que nos acompanha aí por audiovisual, no streaming das redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram. Nosso bom dia, as categorias humanistas do professor representam uma delas, são os professores, que sempre gostam de dar bom dia aqui, nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta. Os pais de alunos que vão levar agora seus filhos à escola, ouvindo a Folha FM, aos taxistas de motorista aplicativo. Rapaz, essa coisa do virtual de futebol é entre vocês, né? Porque só queria Peninho, que se na Tunísia não tem futebol, na vizinha dela, Marrocos, tem um time da última Copa do Mundo. Na frente do Brasil e do Uruguai. Marrocos, de Hakimi, grande lateral direito, que joga no Paris Saint-Germain, que é o maior time do mundo hoje, e está na Copa do Mundo. Então, para quem acha que não tem futebol no Norte da África, é bom relembrar que colocou um semifinalista na última Copa do Mundo, Marrocos. Né? O futebol deles evoluiu muito. Ainda não em condição de jogar, talvez de pé de igualdade, contra o melhor time brasileiro e contra os grandes europeus. Mas ontem também o Boca deu muito trabalho a Benfica. Chegou a botar 2-0 e empatou com 2 gols de argentinos. O Benfica empatou com o Boca, com um gol de Di Maria e um gol do Otamendi. Ou seja, o futebol da Argentina em ascensão, né? Hoje os jogadores argentinos, eles são aí os melhores do mundo, né? Seleção argentina de ponta. A gente vê aí que os jogadores que vêm de fora, até nos grandes times brasileiros aqui, muitos deles são argentinos e o futebol brasileiro, a gente aí espera aí que com esse novo treinador melhore, mas infelizmente pelos últimos jogos que eu tenho visto, não tem me agradado muito, não. Apesar de eu confessar aqui publicamente que futebol, ultimamente, não tem sido meu forte, não. Ultimamente, o futebol, eu tô tentando até mudar de esporte, porque eu gostava muito de futebol, mas eu tenho apanhado muito, sabe, Luiz? Então, de vez em quando, eu tenho que dar uns tapinhas também, porque só apanhar não dá, né?
Se esse que eu gosto de dar tapa também não vai ser no futebol, porque tá difícil pro Vasco. Mas enfim, o Vasco é um gigante e vai reencontrar sua grandeza, tenho certeza disso. E como hoje, Nogueira, sei que o Borussia é a favorita, a morada amarela do Borussia, né? É a torcida mais fanática da Europa, é um fenômeno como torcida, mas hoje sou tricolor desde criancinha, vou torcer pro Fluminense, como vou torcer pro River também. Né? Torço pelo futebol do meu continente. Sei que os europeus têm uma diferença econômica e técnica muito grande, o que leva os nossos melhores jogadores. Exemplo melhor não tem para dar, o Benfica ontem ganhou do maior time argentino com um gol de 2 argentinos. Então, por acaso, os 2 foram campeões do mundo pela Argentina, né? Otamendi, titulares, de Maria, né? Mas vamos lá, o Flamengo tem sexta-feira e aí é separar o joio do trigo contra o Chelsea, né? Aí é que eu quero ver. Acho que vai ser acho que o Chelsea é um dos favoritos ao título, pelo menos pelas informações que eu vejo. Até agora, dos que jogaram, o Real Madrid não jogou ainda, né? O Barcelona não tá, dos que jogaram, os que mais impressionaram, foi o campeão mundial, o PSG, que deu de 4-0 no Atlético de Madrid. Sim. Coisa que o Real no Barcelona não consegue fazer. E o Bayern de Munique, né, nem Bayern de Munique, que deu de 10-0 no pobre do Auckland, que é um time semi-profissional. Aqui, se a gente treinar aqui, a gente joga no Auckland, né? É sério, o goleiro é motorista de empilhadeira, entendeu? Sim, cada um tem uma profissão. É um time sempre profissional, mas enfim, Oceania, né, campeão da Oceania. Mas, Maninho, vamos falar de saúde. A gente tinha uma pauta pronta, né, que era a coisa do CRDI, dos hospitais contratualizados, que o Nogueira citou, mas Vladimir vem reclamando há algum tempo de ausência de repasse, né, do governo do Estado para campos no cofinanciamento da saúde de campos, afinal, campos é polo regional, né? Sim. Não por acaso, seja no futebol ou na política, não existe coincidência, ele no domingo à noite, ele postou no Instagram, né, fez uma postagem com um quadro de contribuições, né, e de repasses, porque Rodrigo Bacelar já era sabido, vinha na segunda-feira de manhã a Campos inaugurar o novo posto de bombeiro lá no Farol, então já era sabido, né? E Vladimir acredita que ele alega essa falta de repasse, a interferência de Rodrigo, que quer forçar ele, Vladimir, a apoiar Rodrigo governador em 2026. Segundo, Rodrigo veio, né, respondeu a crítica de Vladimir. Eu, quando vi particularmente a postagem de Vladimir no domingo, confesso, só vi na segunda-feira de manhã, porque me desliguei no final de semana de rede social, eu já gerei demanda para a assessoria do Estado, né? E toda história termina dos dois lados, né? Você tem que ouvir os dois lados, sempre. Números diferentes. Eu vou citar aqui os números que Vladimir citou. Em sequência, Maninho, vou falar os números que a assessoria do governo do Estado me passou. E eu sei que tem uma diferença aí entre o repasse obrigatório e o repasse de cofinanciamento. Mas eu vou te dar para o ouvinte entender a fora acusação política daqui e dali, vamos na parte objetiva, nos números, né? Vladimir alega que o município de Campos recebeu de cofinanciamento do governo do Estado na saúde, como polo regional, 200 milhões em 2021, 140 milhões em 2022, 90 milhões em 2023, 20 milhões em 2024 e zero até aqui em 2025. Já a assessoria do governo do Estado, a partir de demanda gerada por mim, falou uma série de coisas que o governo fez aqui, tal, que teria feito aqui no saúde de campo, mas em relação a repasse. Eles
coloco aqui 256.462.512,54 em 2021, 102.488.290,46 em 2022, 41.529.379,19 em 2023, 38.678,62 em 2024 e até o momento 13.927.192,41 centavos em 2025, garantindo ainda que os repasses de 2025 serão superiores aos de 2024, no final do ano. A gente sabe que tem essa diferença entre contribuição obrigatória e cofinanciamento. A obrigatória é o PPI. Esclarece para a gente isso, por favor. Então, Luiz, é importante a gente esclarecer isso aqui, porque o prefeito, ele, desde o primeiro dia do seu mandato, ele conseguiu parcerias importantes para a nossa cidade, graças à sua habilidade política e articulação. Frutos dessas parcerias, desde o início, nós fizemos aí vários mutirões da saúde para reduzir as filas, reformas que eu tenho visto não tem me agradado muito, não. Apesar do recurso municipal, também conseguiu parcerias com deputados federais para a reforma do Hospital Ferreira Machado. Então, a gente sabe que a saúde ela é tripartite, ou seja, ela tem a obrigação dos 3 entes federativos, e quando um desses entes faz, o problema acarreta um problema para a saúde e para o atendimento da população, porque quem sofre é realmente quem está na ponta, né? Então, assim, é importante que a gente separe aqui, porque existe, como você falou, o repasse obrigatório do governo estadual, que é a PPI, que é o repasse que é feito para os pacientes, por exemplo, que são regulados pelo Estado, que eles entram dentro do teto e contabiliza dentro do nosso Fundo Municipal de Saúde, que é a PPI, uma vez que Campos é um município polo, ele recebe essa verba obrigatória. Existe o cofinanciamento estadual para a nossa rede. Para a nossa rede, são portarias específicas que o Estado publica para ajudar no financiamento da nossa rede, Ferreira Machado, HGG, São José. Em 2025, quer dizer, esses números de cofinanciamento, como o prefeito ele divulgou aí, eles foram bastante robustos nos 2 primeiros anos, né? E ele, no ano anterior, ele caiu bastante, até agora, em 2025, não houve nada. É importante a gente entender que o custeio da saúde, como a gente falou, é tripartite, então a compra de medicamentos, compra de material, a gente depende aí desses recursos do Estado, e o governo estadual, até o momento, ele não vem cumprindo a sua parte. A gente espera que isso se resolva, principalmente a partir de agora, que nós temos um campista aí à frente do governo do Estado. Eu tenho certeza que essas diferenças, essas divergências entre os dois aí, esses embates, eles vão ser resolvidos. O prefeito ontem, ele convidou, ele postou um vídeo aí no final, eu vi hoje de manhã, convidando o governador. Então, assim, existe, na verdade, um descompasso muito grande nesses primeiros 6 meses, porque realmente esse recurso de cofinanciamento, que é diferente de PPI, a PPI é um recurso obrigatório que o Estado repassa para o atendimento dos outros municípios. Então, quando a gente tem esse descompasso entre a receita e as despesas, logicamente, o atendimento na ponta, ele é atingido, né? Porque a receita ela não entra, o pagamento das despesas, as despesas continuam, às vezes até aumentam, então ocorre esse descompasso. É muito importante que seja diferenciado. A gente reconhece o prefeito em diversas entrevistas, ele sempre agradeceu ao governador Cláudio Castro pela contribuição, pela ajuda que o governador Cláudio Castro deu ao município no início do seu governo. Graças à ajuda do governador, nós conseguimos
avançar em muito na saúde. A saúde, a gente sabe, a população também reconhece, como nós assumimos a gestão em 2021, uma situação bastante crítica, bastante preocupante, os pacientes nos corredores do Hospital Ferreira Machado, Hospital HGG, chovia dentro dos hospitais. O Hospital São José, por exemplo, referência da Baixada, não tinha tomógrafo, a gente tinha unidades de saúde fechada, 46 unidades básicas de saúde totalmente fechadas. Hoje nós já temos 51 unidades em funcionamento, 40 UBS reabertas, entendeu? Implementamos o consultório na rua, reforma do Ferreira Machado, reforma do HGG, Hemocentro Regional, ou seja, várias medidas. É inegável o avanço da saúde que nós tivemos ao longo da nossa última gestão. Estamos enfrentando um problema, sim, nesses primeiros 6 meses, porque, como eu falei aqui, existe esse descompasso entre a receita e as despesas, e eu acho que é só analisar os números, uma análise fria dos números aí, a gente consegue ver que o repasse do governo do Estado, no que diz respeito ao cofinanciamento, ele não vem sendo feito, ele diminuiu muito, principalmente no último ano e nesse ano. Então, nós temos números, por exemplo, Campos, que é uma cidade polo, que é um município polo, dados do Fundo Estadual de Saúde de 2024, por exemplo, Campos, números per capita, Campos recebeu R$ 42,98 por cidadão, ou seja, 54º lugar, sendo um município polo regional. Ou seja, eu não vejo explicação para isso, uma vez que Campos é um município polo, atende aí toda a região, mas eu tenho certeza, né, a gente lamenta, enquanto campista, que essas parcerias sejam enfraquecidas, e eu acredito piamente que por disputas políticas. Eu tenho certeza que o atual governador, que é campista, ele vai se entender com o prefeito da cidade dele, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que eles vão ter uma conversa madura e eles vão colocar os interesses pessoais de lado, em prol do interesse coletivo. Eu tenho certeza que os interesses pessoais eles não podem estar acima do interesse coletivo. A gente entende que a política, muitas vezes, ela existem esses embates, essas diferenças, existem 2 grupos políticos em Campos hoje muito bem delimitados, mas eu acho que chega uma hora que os gestores, principalmente os gestores macro, eles têm que se entender em prol do bem da população. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Maninho, você falou, né, desses entendimentos entre Rodrigo e Vladimir, que não são novos, né? Eles vêm desde a origem dos 2 clãs, já viraram folclore os embates de... Folclore no bom sentido, folclore político, né? Não é de maneira depreciativa, não. É no bom sentido folclore, nunca mais cascudo. Ele nesse sentido, virou folclore os embates, assim, figadais que tiveram Marco Bacelar, pai de Rodrigo, e Antônio Garotinho, pai de Vladimir, né? Mas a coisa parece ter estourado, no mais recente, com essa pré-candidatura de Rodrigo, que esperava contar, porque é uma pré-candidatura apoiada pelo grupo de Cláudio Castro, que caminhou junto com o Vladimir caminhou junto com esse grupo, né, em 2022, né, teve uma passeata, grande equipe, com Flávio Bolsonaro, né, com Cláudio Castro, inclusive o Rodrigo não participou naquele momento, em apoio a Bolsonaro, que teve uma votação, como já tinha tido em 2018, votação superior em Campos ao que teve no resto do Brasil, mas dessa vez perdeu a eleição no resto do país, né? A diferença pequena de 1,8 pontos.
E dali em diante, essa pré-candidatura de Rodrigo, ela ganhou corpo, incorporou. E esperavam, óbvio, ter o apoio de Vladimir, que é o prefeito da cidade, né? E provou na última eleição, a eleito primeiro turno, contra a candidata de Rodrigo, né, que tem muito, e como tinha provado também na eleição de deputado estadual, na disputa pessoal de Bruno Dauar em Campos com o Rodrigo, Vladimir tinha provado, pelo menos em Campos ele tem mais votos hoje, ou pelo menos nas duas últimas eleições, ele teve mais votos que o Rodrigo, em Campos, né? Rodrigo esperava ter isso, é simbólico também, além de voto, né, porque Campos não tem um coeficiente eleitoral tão grande assim, ter o apoio de Vladimir, né? E falou-se até em repatriação da pacificação e tal. Veio Lula inaugurar aqui, em abril, o IFE, né? E aí cai com o Xuxa no ouvido dele, ó, vai ser vice de Aires. Por se tratar de Lula, também pré-candidato a presidente, a eleição, a coisa ganhou a nível nacional. Qualquer coisa que você fale com Lula, deixa de ser, passa a ser nacional, né? E daí começaram as rusgas, que vão explodir, da parte de Vladimir, pelo menos, na inauguração do bairro legal no Jardim dos Acácios, no Parque Guarulhos. Que foi ali no dia 20 de maio. Segundo Vladimir, cabos eleitorais de Marquinhos, porque bairro legal, assim, bairro legal todo mundo sabe, um programa de urbanização, né? Parece que fizeram em quase todas as ruas, mas uma não foi contemplada, uma rua não foi contemplada. Esses cabos eleitorais de Marquinhos foram lá, os caras estavam chateados, com razão, né? A rua não foi contemplada, arregimentaram esse pessoal para o Vladimir, colocaram uma câmera no rosto dele. Por que não foi feito essa rua tal? Aí ele vai responder, pergunta para o seu governador, porque não vem repassando recurso. Sobe ao palanque, continua a provocação, ele perde a linha e fala, quer saber? Não vou apoiar o Rodrigo governador. E fala, aí o caldo engrossou. Eu estou dando um resumo, você me desculpa, tá? Sim, não, perfeito. O ouvinte entender, né? O telespectador entender. E Vladimir passou a acusar textualmente, palavras de Vladimir, que Rodrigo estaria represando os recursos do governo do Estado para forçá-lo, Vladimir, a lhe dar o apoio ao governador, né? Bassalato negou. E Vladimir, depois desse celeuma todo, como você disse aí, gravou um vídeo no Instagram ontem à noite, chamando o Rodrigo a tomar um café na prefeitura para sentar e acertar. Você é político, está estreando agora como vereador, a gente vai falar disso no próximo bloco. Como acertar isso se Vladimir não apoiar Bacelar? A maneira política? Olha, Luiz, eu como campista, eu torço para que isso aconteça, porque são duas grandes lideranças. O prefeito Vladimir é considerado uma importante liderança política, principalmente no interior do estado, né? Ele teve uma votação histórica na cidade mais importante no interior do estado. O deputado, presidente da LER, Rodrigo Bacelar, tem uma capacidade de articulação indiscutível, que ele já mostrou. Eu acredito aí que ele, tudo está levando a crer que ele vai concorrer ao governo do Estado sentado na cadeira, baseado numa articulação da cúpula do governo do Estado, né? Aí a gente tem aí a federalização do União Brasil com o PP, eu acredito que Rodrigo será candidato. Então eu, como campista, eu tenho certeza, porque eu ouço nas ruas, essa é a sensação da imensa maioria do povo campista, que eles se entendam. A gente sabe que, como você falou, se é possível, eu acho que possível, existe aquele ditado que em política a gente só falta ver elefante voar. Então, eu acho que eu acho que possível é. Eu torço para que eles, mesmo que eles não caminhem junto no próximo pleito,
Rodrigo venha candidato a governador e o Vladimir a deputado federal, ou um possível vice-candidato do Eduardo, vice-governador, o Eduardo Paes, eu ainda não sei direito o que vai acontecer, eu acho que ninguém sabe, mas a gente torce que eles, independente do lado que eles venham, eles se entendam, como eu falei aqui. Eu acho que a política é a arte do diálogo. Eles são dois gigantes políticos, então eu acho que o entendimento desses dois seria muito bom para a população de Campos. Haja vista que os dois são prata da casa, os dois são campistas. Vladimir é meu amigo pessoal, conheço ele há muitos anos, participei da caminhada política dele desde 2008, a gente caminha junto, sei o amor que ele tem pela cidade, vejo isso e as pessoas reconhecem como prefeito. Lá atrás, ele, deputado federal, eu até fui um dos que tentei convencer ele a não vir candidato a prefeito, porque eu achava que ele realmente, pela situação em que o município se encontrava e pelas conversas que a gente via, eu servidor público municipal, trabalhava dentro do Ferreira Machado, via aquela situação deplorável que o Ferreira Machado se encontrava, 80 pacientes ortopédicos internados no corredor, HGG daquela maneira. Eu, com toda sinceridade e humildade, eu não via futuro para a cidade de Campos. Então, eu, como amigo pessoal dele, isso eu já falei diversas vezes, eu por diversas vezes tentei persuadi-lo a não vir candidato a prefeito, porque eu entendia que esse seria o fim político dele. Ele, na época, um jovem deputado federal, estava muito bem lá em Brasília. O Vladimir, ele é um político que ele tem uma capacidade de articulação, uma habilidade muito grande. Ele estava muito bem em Brasília. Eu, como amigo pessoal dele, achava que ele ia fazer um péssimo negócio vindo candidato a prefeito. Enfim, ele veio, a gente sabe aí como ele assumiu a gestão em 2001, e eu acho, aliás, é uma opinião que não é só minha, é da imensa maioria do povo de Campos. Isso foi demonstrado nas urnas com a votação expressiva que ele teve, com uma votação histórica, uma votação não só dele, como também do grupo político dele. A gente viu aí o meu partido PP, né, que quantidade de vereadores da base que fez, com uma votação bastante expressiva. Então, esse sentimento ele foi demonstrado nas urnas. A gente pode falar, mas o trabalho do gestor ele é mostrado no voto, né? E ele foi, e Vladimir teve uma votação expressiva, então a cidade aprovou a sua gestão. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa gestão na área da saúde. Isso é um orgulho que eu vou levar para o resto da minha vida. Agradeço muito ao prefeito, ao convite, agradeço muito a Deus por ter me dado força, ter me dado resiliência. Passamos por momentos muito difíceis, principalmente no início da gestão, da maneira como encontramos a população, a cidade, mas eu tenho certeza aí, voltando à sua pergunta, que no que diz respeito a um possível entendimento desses dois gigantes da política, pratas da casa, eu tenho muita esperança de que eles se entendam. Eu, sinceramente, não acho muito prematuro eu aqui antecipar se eu acho que Vladimir vem vice, se ele vem deputado federal, todas essas possibilidades elas existem. Entendeu, Vladimir? Eu acho que o governador, o candidato ao governo do estado, o prefeito Eduardo Paes, Vladimir seria um excelente vice-governador, Posso te interromper, se vocês me permitem? Nós vamos falar sobre essa questão política e essas movimentações aí desse tabuleiro político lá no último bloco, né? Enfim, e aí você vai poder trazer a sua impressão e agora, como político também de mandato, com um diploma e com um cargo de vereador aí na mão, né, vai poder analisar melhor talvez essa situação.
Ô, Maninho, deixa eu trazer aqui, tem pelo menos umas 300 perguntas aqui, mas pelo menos vou te fazer 2 ou 3, se for o caso, se for possível, tentar sintetizar os assuntos aqui, reuni-los e trazer uma pergunta só, porque a coisa vem, também como a Aloysio fez a cronologia aí dessa situação e eu diria dessa troca de carinhos, entre aspas, entre os dois líderes aí, né, que nós temos atualmente no município, o prefeito e o governador em exercício, presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, começou lá no dia 29 de março a questão da cobrança do sindicato dos hospitais, onde eles trouxeram aqui a quantia de uma dívida que o município tem desde 2016, aí remetente lá ao governo Rafael Diniz, de cerca de 100 milhões de reais. Perdão, Nogueira, perdão. 2016 foi a eleição de Rafael Diniz, é o último ano de Rosinho. 2014. A partir de 2014 que começou aquela crise, e sim, 2016 a eleição de Rafael. Então tem um pedacinho de dívida aí desses governantes passados e que, segundo o sindicato dos hospitais aqui do Norte Fluminense, a dívida chega a 100 milhões de reais. O Paulo Irano teve aqui com a gente no dia 13 de maio e revelou que não é esse montante todo e que não existem documentos para comprovar toda essa dívida, que talvez a dívida que está judicializada deve ser colocada aí pela justiça o valor, mas está em torno de 40 milhões. Bom, uma parte dessa questão desse montante dessa dívida. Você foi subsecretário-geral, chegou a assumir um período aí da secretaria e de saúde do município, e o Paulo Irano disse também nesse programa que está em dia e que já deu, nesses 4 anos de governo Vladimir, mais de 1 bilhão 259 milhões de reais. Isso aí. Aproximadamente. A pergunta é, você como ex-secretário, então, como ex-subsecretário-geral, como é que está essa questão dessa dívida? E tem um outro assunto também que é relacionado à situação de saúde no município, que é o centro de referência da dengue, o conhecido centro de referência da dengue, que foi também fechado pelo governo, segundo o próprio Vladimir, por ter esse momento crítico aí financeiro, mas sobretudo pela rede conseguir fazer o que aquele centro faz. De fato, a rede consegue atender aquelas pessoas, né, no caso aí, contaminadas pela dengue, se for o caso? Como é que está essa situação, tanto da dívida quanto do CRDI, como que você viu o fechamento daquele aparelho municipal? Bom, Cláudio, no que diz respeito à dívida, você mesmo falou aí, existe sim uma dívida pretérita. Essa dívida ela é do CNPJ da Prefeitura com a rede, isso é reconhecido, ninguém nunca discutiu a existência dessa dívida. O que se discute é o valor. Realmente essa dívida está judicializada. Existe alguns falam em 40, outros em 100, eu só ouço falar, mas eu não tive acesso aos dados que levaram algumas dizer que é 100 ou 40. O que eu posso dizer e afirmar é que essa dívida está judicializada, portanto, cabe à Justiça arbitrar aí o valor que tem que ser pago, e uma vez que isso aconteça, essa dívida será paga, ou via bloqueio judicial, ou a prefeitura vai pagar, mas no momento eu acho que é o que a gente tem para falar no que diz respeito a essa dívida. Ela existe, nunca foi contestada, nunca se disseram que, nunca por parte do governo municipal, do prefeito, da Secretaria de Saúde, foi contestada, foi dito que não existe a dívida. Mas só que essa dívida está judicializada. Uma vez judicializada, cabe à Justiça arbitrar o valor, e aí, uma vez isso feito, com certeza essa dívida será paga.
ou por bloqueio judicial, ou por outra maneira aí que no momento oportuno vai se entender que como deverá ser paga. No que diz respeito ao CRDI, a gente, no final de abril, né, lá ele optou-se em fechar, foi feita uma descentralização desse atendimento. Essa descentralização é como é preconizado o atendimento pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. Eu tenho um testemunho muito positivo no que diz respeito ao CRDI, tenho muito apreço pelo Dr. Luiz José, pela história daquela unidade. Jamais, eu principalmente como médico, quando a gente fecha um aparelho municipal de atendimento, a gente fica triste, né? Mas o que acontece é que a gente tem que analisar aí todo o contexto. Não é simplesmente fechar o aparelho. A gente precisa ter responsabilidade em garantir assistência, otimizando os nossos recursos, trazer eficiência, otimizando os recursos. Campos é uma cidade que tem uma extensão territorial gigantesca. Nós fizemos vários investimentos ao longo da nossa gestão para poder aumentar essa capilaridade de atendimento, não só do ponto de vista estrutural das unidades, como também de RH. Reestruturamos a nossa rede, reabrimos unidades básicas de saúde, atenção primária em saúde, não só como a dengue, mas também como outras patologias, inclusive o pré-natal, a sífilis congênita, e a descentralização do atendimento da dengue específico, que é o que a gente está falando aí no que diz respeito ao CRDI. No ano passado, foi uma escolha que se mostrou bastante assertiva, uma vez que foram mais de 20, se eu não me engano, eu posso estar errando aí um pouquinho, mais de 20 e tantos mil casos de dengue, 30 mil casos aproximadamente, nós tivemos apenas 4 óbitos. Porque a gente sabe que o diagnóstico precoce da dengue, que é o que deve ser feito, que é o que previne complicações de o paciente evoluir de maneira desfavorável. Quando é feito o diagnóstico precoce da dengue, naquele quadro inicial, é preconizado que seja feita uma hidratação generosa, e é esse atendimento, essa hidratação, que vai prevenir uma cascata de eventos que pode levar a um desfecho desfavorável, a uma complicação levando ao óbito, a dengue hemorrágica, que a gente sabe do paciente. Como Campos é uma cidade com uma extensão territorial muito grande, são 100 quilômetros de uma ponta a outra, esse atendimento descentralizado foi uma escolha realmente assertiva. Eu não vejo... para mim não tem cabimento um paciente, por exemplo, em Farol, abre um quadro suspeito de dengue, e ele ter que vir aqui para o centro da cidade para poder fazer uma medida que pode ser feita lá na próxima à sua residência, que muitas vezes uma simples hidratação, seja venosa, seja oral, ela vai se mostrar eficaz aí no sentido de prevenir complicações que podem levar ao óbito. Então, eu acho que o fechamento do CRDI, apesar de ter sido, de ter tido uma polêmica, manifestações, eu volto a dizer, eu tenho um testemunho bastante positivo no que diz respeito àquela unidade de saúde, aquele aparelho, porém, não foi simplesmente o fechamento e a população ficou desassistida. Isso não aconteceu. Foi feito um estudo baseado no que preconiza o Ministério da Saúde, que é a descentralização do atendimento. Aliás, hoje nós vamos ter 2h30 da tarde a inauguração lá no SESEC, lá da Faculdade de Medicina,
o CRDI, né, um aparelho semelhante ao CRDI, com uma parceria da Prefeitura Municipal de Campos, da Fiocruz e da Faculdade de Medicina, aonde vão ser feitas pesquisas também, talvez até em maior número do que o CRDI, porque vai ter a participação também da Fiocruz e da faculdade, com custo zero para o município. Então a gente tem que pensar, logicamente, no atendimento, né, trazer eficiência, mas também otimizar recursos, e eu entendo que isso vem sendo feito. Mas nem para terminar o bloco, só uma pergunta aqui, tem várias perguntas dos telespectadores, mas uma aqui do Emílio NG Martins. Doutor Maninho, qual a sua visão no fortalecimento da saúde pelas entidades do terceiro setor? Apoia, a PAI, a PAP, entre outras. Olha, eu acho que são entidades que prestam um serviço de relevância para a comunidade. O poder público, o município, ele vem aportando recursos para essas instituições, elas têm uma parceria, uma parcela aí na contratualização, e eu vejo que são parcerias que, ao meu modo de ver, reconheço essas instituições, já visitei algumas delas. Eu acho que nós temos que avançar, sim, com essas parcerias, pelos serviços que eles prestam à população. Nós vimos isso naquele final de ano, lá na votação da lei, né? Do orçamento. Complicado. Muito complicado. O Maninho, o Aloysio, você que nos acompanha aí, precisamos fazer uma pausa rápida. Vamos continuar conversando aqui nesse programa. Não desligue aí, não saia da conexão, continue aí interagindo, participando aqui com a gente. O chat aí do Face e do YouTube estão liberados aí, pode dar lá a sua opinião, a sua pergunta, a gente traz aqui na medida que, né, for possível. E a gente continua falando de política, de reforma administrativa, expectativa agora do papel do Maninho na Câmara Municipal, e ainda hoje vamos falar mais de política, sim, lá no final do programa, com as análises aí, com as projeções do Maninho sobre não só os números das pesquisas últimas, como também tentar aí uma projeção do que as urnas podem trazer para a gente em 2026. Então continue ligado aí, voltaremos a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Nesse bloco agora tem aqui uma dica da Nauta XP, para você que quer investir o seu dinheiro com segurança e com maior rentabilidade. Ouça sempre quem entende do assunto, ouça sempre um especialista credenciado, um especialista realmente que manja e que vai te dar a melhor indicação. Confira aí a equipe da Nauta XP trabalhando para você. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A caderneta de poupança é historicamente conhecida por sua liquidez imediata e segurança, uma vez que é garantida pelo